Quando estou em uma live de estudo, fico nervosa porque tenho medo de não aprender. O que eu faço? Isso tem a ver com a mentalidade perante os estudos e o aprendizado de japonês. Perceba que essa é uma questão que não tem nada a ver com o material que você está usando e nem com o método que você está usando. É uma questão meramente interna, é uma questão meramente comportamental perante o aprendizado. Por isso que dos 3 M's do aprendizado que a gente apresenta, que é método, material e mentalidade, é por isso que existe esse da mentalidade. Você pode ter o melhor material do mundo, o melhor método do mundo, só que 2 pessoas diferentes, com mentalidade diferente, pode ter um aproveitamento diferente em relação a esse material e a esse método, por questões como essa. E para resolver isso, a gente precisa perder um pouco esse receio de não entender as coisas. E para isso, é só a gente compreender que não entender ou esquecer coisas que a gente está aprendendo é normal quando a gente está aprendendo alguma coisa. É assim que funciona o aprendizado. Aprender coisas novas é justamente ser exposto a informações novas, a informações que você não conhece, informações que num primeiro momento até parecem difíceis para você, e começar aos poucos dominar aquilo. Então, se você entra, por exemplo, numa aula online de japonês, numa live, e lá vai ter bastante conteúdo, é esperado que você não entenda tudo. Ainda mais se você não está vindo de um estudo sequencial, onde em cada aula está sendo ensinado uma coisa nova e tudo está em sequência. É normal você chegar lá e não entender tudo. Na verdade, se você fosse entender tudo, nem faria sentido estar nessa aula. Para a gente aprender coisas novas, é justamente ser exposto a informações que contêm coisas que são difíceis. Difíceis no sentido de que a gente ainda não entende aquilo. E se você aceitar essa realidade de que você não precisa entender tudo, você não vai entender tudo, e você focar naquilo que você está entendendo, naquilo que é novo e que você compreendeu, e você comemorar que você entendeu aquilo, e você ver que você evoluiu por ter entendido aquilo, que agora você entrou naquela aula sabendo menos e agora você sabe um pouco mais, independente do que falta, e você evoluiu e você cresceu e o seu aprendizado evoluiu, você vai ficar motivado, você vai ver que você está caminhando para frente, você vai fazer de novo e você vai se sentir mais e mais confortável perante informações novas. Até porque para você aprender uma língua nova, não tem jeito de você estar 100% exposto a coisas que você entende 100%. Aprender uma língua nova é justamente você estar em meio ao desconhecido. Aprender uma língua nova é estar em meio ao desconhecido. Não tem jeito, quando vocês assistem coisas em japonês, a maioria das coisas você não entende. E aí você aprende uma coisinha nova, depois aprende outra, vai construindo a sua base de conhecimento, vai entendendo mais, mas mesmo assim, mesmo em níveis avançados, em qualquer língua, você vai continuar encontrando coisas que são novas para você. Porque talvez não faz tanta parte do teu contexto, do que você costuma ler, do que você costuma escutar. Então a gente precisa se sentir confortável em meio ao desconhecido. Ficar tranquilo em não entender alguma coisa. E aceitar que o nosso objetivo não é aprender tudo que está ali. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para aprender tudo daquele material. Nós temos que aprender o que faz sentido para a gente aprender naquele momento. E o que é que faz sentido para a gente aprender? É o que a gente está pronto. É quando a gente já desenvolveu a base necessária para entender aquilo. E aquela peça de informação é justamente o que faltava, porque todo o resto da base ali já está construído. Aí a gente entende aquilo. E quando a gente entende e aprende essa coisa nova, essa nossa base de conhecimento aumentou e cresceu. E aí a gente fica pronto para outras coisas. Mesmo que em meio ali tenha muitas outras coisas que ainda vão ser desconhecidas, ainda vão ser estranhas e ainda vão ser complicadas de entender num primeiro momento. Não queira entender tudo. Tenta aprender uma coisa de cada vez. Se você está em meio ao desconhecido, se você está participando de uma live, você está num chat e as pessoas estão usando terminologias que você não entende, elas estão falando lá em kanji, nihongo, anki, estão usando terminologias que você nem sabe o que é, fica tranquilo. Vai vendo o que faz sentido para você ali e vai trabalhando em construir a sua base de conhecimento. E vai se expondo a coisas novas, que aí você vai evoluindo e você não vai mais ficar nervosa porque tem medo de não aprender. Ok? Não aprender alguma coisa é normal. A gente aprende justamente estando em meio a coisas que a gente não entendeu e ainda não aprendeu. Beleza?